Nós vamos, nessa noite, abrir a Bíblia no livro que escreveu o profeta Daniel, capítulo 3, versículos 16 até o 30. É um texto bastante extenso, mas é bom lermos ele inteiro para entendermos bem o contexto desse fato que ocorreu. Como eu tenho dito, nós estamos alguns domingos estudando a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Mas eu tenho dito que nem todos os domingos nós vamos abrir a Bíblia no Apocalipse. Na verdade, nós estamos estudando o final dos tempos. E dentro desse estudo do final dos tempos, nós abrimos um hiato, um espaço, exatamente no capítulo 7 do livro do Apocalipse, onde trata do arrebatamento. Neste hiato, nós falamos semana passada sobre a apostasia dos dias atuais e a questão do pós-modernismo que nós estamos vivendo. A era do pós-modernismo e, atrelado a isso, a apostasia dos dias atuais, abrindo o caminho para a ação do anticristo. Agora, na mensagem de hoje, Deus colocou no meu coração falarmos como deve ser o nosso procedimento, o nosso modo de viver, a nossa maneira de viver dentro de um mundo que tenta imprimir em nós os seus valores. Nós estamos vivendo nessa época, os dias terríveis, os dias difíceis, onde o mundo tenta imprimir nas pessoas o seu molde, não é mesmo? E eu falava na semana passada que hoje nós estamos vivendo uma época em que o certo se torna errado e o errado se torna certo. E você muitas vezes é criticado por apoiar aquilo que é certo, por defender aquilo que é certo. Essa semana mesmo saiu no noticiário que um pastor lá em Londres, na Inglaterra, e olha que Londres, Inglaterra já foi um país muito cristão. Essa semana um pastor estava pregando nas ruas de Londres. Dá até dó, queridos, ver como está hoje a Inglaterra. Nos séculos anteriores, havia grandes igrejas, templos magníficos, e hoje, muitos destes templos foram transformados em boates, casas noturnas, casas de bebida. Nós estivemos lá e comprovamos isso. Grandes templos hoje são boates, casas noturnas. E onde o evangelho ali, olha, cresceu de tal forma que foram enviados missionários ingleses para várias partes do mundo. Hoje é um país mergulhado no ceticismo, na incredulidade, na apostasia. E essa semana um pastor estava pregando nas ruas de Londres. E quando ele mencionou que Deus criou apenas dois sexos, homem e mulher, imediatamente as pessoas que estavam ali perto dele na rua se revoltaram, chamaram a polícia o prendeu, levou preso, porque ele estava pregando a Bíblia, quando ele afirma que Deus criou apenas homem e mulher, macho e fêmea. Como se diz, passou disso aí a gambiarra, né? Então é macho e fêmea, homem e mulher. Não tem meio homem, meio mulher, não tem meio termo, é macho ou fêmea. E por pregar isto, ele foi preso. Veja só como que está a situação. Não demora muito, acontecerá aqui no Brasil também. E como nós, a igreja do Senhor, devemos nos portar, nos posicionar nesse mundo difícil que nós estamos vivendo, onde a sociedade, as pessoas tentam imprimir os valores errados na nossa vida. Para tanto, nós vamos ler algo que aconteceu com 3 homens de Deus, muito fiéis a Deus. E o que aconteceu? Daniel capítulo 3, os versículos de número 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 30. É uma leitura muito extensa. Eu vou até acompanhar junto aqui, ó, com vocês, para ficar bem uniformizada a leitura, para a gente não se perder no meio dela, ok? Vamos lá. O rei Nabucodonosor
fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que... Acho que está faltando aqui. Quem é o Deus que vos poderá livrar? Deve ser isso. Quem é o Deus que vos poderá livrar? Isso mesmo. Pode mudar agora. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente.
E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, aleluia, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles, aleluia. Esse é o nosso Deus, hein? Aí falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Esse é Deus fiel. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Aleluia! Não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Gente, é tremendo esse texto, é tremendo essa passagem, tremendo, tremendo. Eu não precisava mais nem pregar, só de ler aqui esse texto, não é verdade? Mas vamos lá. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é tão maravilhosa, tão bendita, tão poderosa. Eu peço a ti, Pai, que eu não venha atrapalhar, ó Pai, o teu propósito nesta noite, Pai, porque a tua palavra já disse tudo para nós, Pai. Eu quero ser simplesmente um instrumento, para que, se tu tiver algo mais, Pai, para passar para nós, para passar para este povo, Pai, a tua igreja que aqui se reúne, a tua igreja que está nas casas, as pessoas que estão neste momento acompanhando este culto, Pai, possam ser edificadas, abençoadas, através da minha instrumentalidade, Pai. Se conosco, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um rápido pano de fundo aqui, sobre a situação em que se encontrava o mundo. Nesta ocasião que aconteceu este episódio, vocês sabem que o Império Babilônio, ou babilônico, dominou o mundo uma certa época, e Israel, a terra de Judá, não esteve livre desse domínio. Eles também estavam subjugados por esse império babilônico, terrível. E quando o império babilônico invadiu uma nação, eles levavam as principais pessoas, as principais personalidades daquela nação para a terra deles, para a Caldeia. E ali na Caldeia eles ensinavam toda a cultura babilônica para essas pessoas de personalidade, pessoas nobres da sociedade, e deixavam na terra ali de Judá somente os mais pobres, as pessoas com menos condições de vida,
para acabar mesmo com a nação. E aquelas pessoas mais cultas, aquelas pessoas que eram mais nobres, as personalidades mais importantes, eles arrancavam daquela nação que eles dominavam, levavam para a terra deles e inseriam essas pessoas dentro da cultura babilônica, a cultura caldeia. E entre essas pessoas que foram levados para a Babilônia, estavam 4 jovens que são destacados aqui no livro do profeta Daniel. O próprio profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, cujos nomes eram outros, tá? Os nomes de Sadraque, Mesaque e Abidnego eram Ananias, Misael e Azarias. Cada um desses 3 nomes, Ananias, Misael e Azarias, tinha um significado. Deus tem ajudado. Quem é Deus como nosso Deus? Deus tem sido glorificado. Esses eram os significados desses nomes, só que eles foram trocados por outros nomes dentro da cultura caldeia, os nomes de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Cada um desses nomes eram em louvor a alguma entidade, algum ídolo que aquela nação cultuava. Então eles tiraram os nomes originais, que eram louvor a Deus, Deus tem ajudado, Deus tem manifestado a sua graça. Esses eram os significados originais dos nomes. Aí eles pegam e trocam os nomes desses jovens por nomes que glorificavam os deuses cultuados pelos babilônicos, pelos caldeus. Nós sabemos que o povo da Babilônia, os caldeus, eram muito idólatras. Tanto é que o rei Nabucodonosor, uma certa vez, fez uma estátua de 60 côvados. Sabe quanto mede cada côvado? É a medida aqui do punho até o cotovelo. Cerca de 40 centímetros. 60 vezes 40 centímetros, quanto dá? Mais ou menos quanto dá aí? Quem é bom de matemática? Vinícius, nosso matemático aí. 60 vezes 40, 24 metros? É isso aí? Se eu estiver errado, me corrija. Acho que é 24 metros, é isso? 60 centímetros, 60 vezes 40? É isso mesmo, né? 24 metros. Se estiver errado, me corrija. Mas já pensou isso aí? Uma estátua de 24 metros? 24 metros equivale a um prédio de 8 andares, tô certo? Mais ou menos 8 andares. Então essa era a altura da estátua de Nabucodonosor. 24 metros. Prédio de 8 andares. E todos os povos ali na Babilônia deviam se prostrar, adorar aquela imagem assim que ouvissem o som de músicas, de flautas, símbolos, saltérios, trombetas. Quando começassem a tocar uma música, todos deveriam se prostrar diante daquela estátua. O que é isso? A sociedade querendo imprimir os seus valores nas pessoas, dominar, dizer, olha, adorem aquilo que nós adoramos, adorem aquilo que nós adoramos, aquilo que nós criamos, aquilo que nós cultuamos, se prostrem diante da nossa ideologia, se prostrem diante daquilo que nós julgamos ser mais importante, se prostrem diante dos nossos ídolos. Não é isso que está acontecendo nos dias atuais? A sociedade tentando imprimir os seus valores na nossa vida, tentando imprimir a sua ideologia, seus costumes pagãos, a sua idolatria. Ou seja, eles querem que toda a massa humana sejam iguaizinhos, tenham um padrão uniforme de vida, que não é o padrão correto, é o padrão errado. Só que, queridos, ainda que a humanidade esteja perdida, corrupta, ainda que a humanidade esteja mergulhada na mais profunda devassidão, Deus sempre tem um remanescente fiel. Deus sempre tem um pequeno povo que não se dobra a Baal, que não se dobra aos deuses de Nabucodonosor, que não cede, que não se rende, mesmo em face da própria morte. Tem algum desse remanescente fiel aqui? Posso ouvir que sim? Posso ouvir aleluia?
posso ouvir um Deus pode contar comigo nesta hora final, eu quero fazer parte desse remanescente fiel. Tem alguém aqui? Amém? Tem alguém que está assistindo que faz parte desse remanescente fiel? Então a palavra é para você nesta noite, porque assim como Deus tem uma parte, um remanescente fiel, no meio de toda a sociedade corrompida, no meio de toda a sociedade devassa, no meio de toda a sociedade perversa, Deus, Ele se responsabiliza em guardar, proteger, dar provisão para esse remanescente fiel. Acho que você não ouviu. Ouviu? Deus se responsabiliza em guardar a vida, proteger, dar provisão àqueles que fazem parte deste remanescente fiel. Aleluia! Por isso não temas, por isso não ceda, por isso não retroceda, seja fiel, porque Deus tem uma recompensa. No final daqui de tudo, vocês viram o que aconteceu? O Deus daqueles 3 jovens foi glorificado. O rei teve que reconhecer que não havia outro Deus como os deuses de Sadraque, Mesaque e Abednego. E sabe o que aconteceu também por eles terem sido fiéis? O rei os fez prosperar. Aquilo que era para a morte se transformou em glória para Deus. E assim acontece na nossa vida quando nós somos fiéis no meio de uma geração infiel, no meio de uma geração perversa. Deus, Ele prepara as suas armas, os seus soldados, seus guerreiros, forjando-os na mais terrível fornalha ardente. Deus forja os seus instrumentos de guerra no meio da tribulação, no meio da fornalha mais ardente. Você crê nisso? Olha, eu vou te contar uma coisa. Essa fornalha que aqueles 3 jovens foram lançados, sabe para que era aquela, para que existia aquela fornalha? Exatamente para forjar metais, para que desses metais fossem feitos armas. O Império Babilônico, eles tinham um arsenal de guerra tremendo, e eles forjavam muitos metais para fazerem armas de guerra, tipo lanças, escudos, atiradeiras. E essa fornalha que o rei mandou lançar os 3 jovens que não quiseram adorar a sua grande estátua, era uma fornalha exatamente usada para isso, para forjar metais. Vocês já viram como é o processo de um forjamento de metais? Você bota um metal ali na fornalha ardente, para ele amolecer, literalmente, ele fica mole. Ele fica reluzente, ele fica como se fosse uma brasa, um carvão em brasa. E ali o ferreiro pode moldar aquele ferro do jeito que ele quiser. O ferro que é duro, forte, rígido, no meio da fornalha, a fornalha é tão ardente, tão aquecida, que o ferro se torna mole que nem borracha. Esse que é o processo do forjamento de um ferro, de um aço, de um metal. E aquela fornalha que esses 3 jovens foram lançados era para isso. Imagine a quentura daquela fornalha. E como se não bastasse, o rei ainda mandou que ela fosse aquecida 7 vezes mais. 7 vezes mais do que de costume, imagine. Era uma fornalha tão ardente, que diz o texto da palavra de Deus, que quando os homens que foram lançar aqueles 3 jovens dentro da fornalha, só de chegar perto do fogo, eles morreram queimados. Os homens que carregaram os jovens para lançá-los dentro da fornalha, morreram, só de se aproximar da fornalha. O que era para acontecer com aqueles 3 jovens? Também morrer antes mesmo de ser lançados na fornalha. Mas o que aconteceu? Sofreram alguma queimadura? Sofreram algum chamuscamento? Não. Sabe o que é isso? Vou te contar outra coisa. Eles foram lançados dentro daquela fornalha amarrados, atados. Sabe o que o fogo conseguiu queimar? As amarras e as ataduras. Para que eles ficassem livres dentro do fogo, ó. Mãos para o alto, adorando, louvando, engrandecendo o nome do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Aleluia! Glória a Deus!
A fornalha ardente só teve poder para queimar as amarras e as ataduras que os prendiam. Nada mais além do que isso, para que eles pudessem estar livres no meio do fogo, para adorarem, louvarem e glorificarem ao Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Esse é o nosso Deus. Sabe o que quer dizer isso para nós, queridos? Quando o mundo, Satanás e os seus adeptos prepararem alguma fornalha para você, você for lançado dentro de alguma dessas fornalhas da vida, cumpre-se a palavra de Isaías 43, quando passares pelas águas não te afogarás, nem o rio ou os rios te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor que te guarda, o Senhor que te livra, o Senhor dos exércitos que está convosco. Quando você passar pelo fogo, a única coisa que vai se queimar na tua vida são as amarras, são as ataduras, aquilo que te prende, aquilo que te impede de louvar ao Senhor, aquilo que te impede de glorificar o Rei dos Reis, porque no mais, nem cheiro de fumaça ficará na tua roupa, assim diz o Senhor. Está passando pelas fornalhas da vida? Está quente o fogo da provação, né? Mas você vai sair ileso dessa. Nada vai se queimar na tua vida. Nada, nada, a não ser as ataduras, a não ser as amarras que de alguma forma te prendem. O demais, queridos, você vai sair ileso dessa. Pode glorificar o teu Deus, que esse fogo que era para a morte, para a tua destruição, não vai destruir a tua vida, não. Esse fogo da provação que vem sobre a tua vida, não é para te destruir, não é para te aniquilar, não é para a tua morte, mas é para que o nome do Deus de Israel seja glorificado, exaltado na tua vida, assim diz o Senhor. Muitas vezes, Satanás, ele quer nos lançar nas fornalhas, ele prepara a armadilha, ele prepara o fogo ardente. Aí quando ele pensa que vamos ser destruídos, na verdade, aquele fogo serviu para queimar nossas ataduras, nossas amarras, serviu para nos purificar, e nós saímos ilesos, e aquilo que era para a morte passa a ser para a honra e glória do Senhor Jesus nas nossas vidas, amém? E queridos, sabe por quê? Aqueles 3 jovens saíram ilesos, sem nenhuma queimadura, sem nenhum chamuscamento, sem nenhum ferimento? Porque o 4º homem estava ali junto deles, e o seu aspecto era como dos deuses. Era o próprio Senhor Jesus que estava ali com eles. Sabe por quê? Deus guarda, Deus preserva a vida daqueles que lhe são fiéis. Deus preserva, Deus preserva, Deus preserva. Não temas, não tenha medo. Eu lembrei agora de um testemunho, queridos. Aconteceu, se eu não me engano, na Indonésia, ou numa das ilhas ali do Pacífico próximo. Se eu estiver errado, minha esposa aí corrige, porque eu creio que ela ouviu também esse testemunho, se eu não me engano foi ela que me contou, e eu li depois também. E eu tenho o costume, às vezes, de errar ou trocar algum fato, que não altera a verdade da coisa, né? Mas, se eu não me engano, foi um terremoto, ou um furacão, agora eu não sei, queridos, mas foi um fenômeno da natureza, acho que foi um terremoto, que alcançou uma ilha. E eu lembro que naquele dia, naquela época, era uma festa, se eu não me engano, festa da Páscoa, o Natal, que os cristãos comemoram. Só que o povo daquela ilha, por ser um povo de origem islâmica, havia um decreto do governante daquela ilha, que as pessoas estavam proibidas de cultuarem a Jesus naquela data festiva. Só que havia um grupo de cristãos, que eles não se conformaram com isso, e subiram por uma região montanhosa, para adorarem a Deus ali naquela região montanhosa. E naquele dia, eu vou me lembrar, eu não sei se foi um furacão, ou se foi um terremoto.
tsunami, isso mesmo. É isso mesmo. Confirmou aí pela internet. Foi um tsunami. Atingiu. É claro que o tsunami, quando vem com aquelas ondas enormes, vai varrendo tudo que encontra pela frente. E certamente devastou as partes mais baixas daquela ilha. E quem foi que sobreviveu? Os cristãos que foram se refugiar no monte para adorarem a Deus. Quando todos pensaram que todos naquele vilarejo tinham morrido, porque eles moravam exatamente no vilarejo que foi mais atacado pelas ondas, eles estavam são e salvos. Por quê? Eles não se renderam ao decreto do governante que estava proibindo-os de adorar e servir a Deus. Eles honraram a Deus e foram honrados, foram preservados. Olha, quem honra a Deus é honrado. Quem despreza a Deus será desprezado. Guarde isso. Quem honra a Deus será honrado. Quem despreza a Deus será... Gente, nós temos fatos e mais fatos na história que comprovam isso. Quem honra a Deus será honrado. Quem despreza a Deus será desprezado. Eu lembro de um jovem chamado Eric Liddell. Talvez aqui a maioria já assistiu aquele filme Carruagens de Fogo. Já assistiram? Alguém já assistiu? Trilha sonora do filme Carruagens de Fogo. Carruagens de Fogo conta a história de um jovem cristão chamado Eric Liddell, que ele era um recordista dos 400 metros rasos. E ele estava participando naquela ocasião de uma Olimpíada na França. E ele iria ser o finalista da corrida dos 400 metros e o favorito para ganhar o prêmio, a medalha de ouro naquela corrida. Não tinha outro concorrente mais forte que ele. Aí, a prova final foi marcada para um domingo. E o jovem Eric Liddell falou, não vou participar. Aí todo mundo, mas como? Você tem que participar, é a corrida da tua vida, é a prova da tua vida, você vai ganhar, você tem tudo para ganhar essa medalha de ouro. Tu vai desistir agora? Falou, vou desistir. Aí perguntaram para ele, por quê? Por que você vai desistir da prova? Porque cai no domingo. Domingo é o dia que eu separo para servir a Deus. Domingo é o dia do Senhor. É o dia que eu não faço outra coisa a não ser adorar, servir a Deus. Ele era fiel em todos os princípios da Bíblia. Ele falou, não, eu não vou participar dessa prova. Domingo eu vou para a igreja, eu vou cultuar a Deus. Aí todo mundo falou, você é louco, você pirou, não é possível. Aí, alguns organizadores das Olimpíadas, não se conformando com aquilo, falaram, bom, já que o Eric Liddell não vai participar dos 400 metros, vamos designá-lo para uma outra corrida, não é a especialidade dele, mas ele vai participar dos 100 metros rasos. Quiseram dar ali uma outra chance para ele. E ele não era o favorito para aquela prova. Havia outros que corriam melhor com ele do que ele naquela modalidade. E quando o jovem estava, e caía no outro dia, não era domingo aquela prova, se não me engano era na segunda-feira. Quando o jovem estava ali preparado para iniciar a corrida, um amigo dele chegou e colocou um papelzinho na mão dele. Ele abriu o papelzinho e era um versículo da Bíblia. 1 Samuel 2,30. Aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezarem serão desprezados. Ele leu, o amigo dele falou, Deus vai te honrar. E não é que ele ganhou em primeiro lugar e bateu o recorde daquela modalidade de corrida, sendo que ele não era favorito, mas porque ele honrou a Deus, Deus honrou a ele. Honre a Deus, querido. Honra a Deus com todo o seu ser, com tudo que você é, com tudo que você tem. Honre a Deus. Olha, quer ver uma promessa que linda para a tua vida? Eu vou abrir aqui, ó. Salmos, Provérbios, capítulo 3, me veio agora. Nem estava aqui para te dizer aqui no meu roteirinho, mas olha, Provérbios, capítulo 3, olha o que diz, ó. Provérbios, capítulo 3, guarda isso para a vida, olha só, ó. Provérbios 3:5. Confie
no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Até a nossa saúde. Vem daí, ó. Temer ao Senhor e evitar o mal. Olha o segredo da saúde. Não ser sábio aos seus próprios olhos, temer ao Senhor, respeitar a Deus, honrar a Deus, servir a Deus e evitar o mal. Olha, isso que você está fazendo aqui hoje traz saúde para a tua vida. Temer ao Senhor, honrar ao Senhor, louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor e evitar o mal. Traz saúde para a tua vida. Traz vigor para os seus ossos. Você vai começar a semana com mais saúde, com mais força, com mais vigor. E olha o versículo 9. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Por que é que fala em plantações? Porque a sociedade para a qual foi dirigida essa palavra originariamente era uma sociedade rurícola, agrícola. Então eles viviam basicamente da agricultura. Então, honre ao Senhor com seus recursos. Recurso. O que significa recurso? Aquilo que você tem para a sua sobrevivência. Aquilo que você tem para ver. Honre ao Senhor, honre a Ele. Com seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, a primícia. Dê ao Senhor a sua primícia. Ó Senhor, está aqui. O povo de Israel sempre... Estou fazendo um vídeo, gravando um estudo, no qual eu falo sobre os segredos da prosperidade do povo judeu. Vocês sabiam que a nação de Israel, compreendida num território do tamanho do estado do Sergipe, que você atravessa num dia, é um país tão pequeno, mas que tem tanta significância no mundo hoje, que tudo gira em torno de Israel. Tudo que acontece ali, olha, envolve o mundo todo. Todas as nações estão diariamente olhando para aquela pequena nação, aquele pequeno território, numa área desértica. No entanto, em épocas comemorativas, eles exportam flores para todo o restante da Europa. Eles produzem uma quantidade de frutos imensa. Serve então para eles e para outras nações. Dizem que eles são os 3 maiores produtores de flores e frutos do mundo. Eles produzem um sistema cantareira por ano, que é o sistema que abastece Grande São Paulo e região. Sabe como? 80% da água que eles utilizam é água do mar, que é um processo caríssimo e dificultoso, transformar em água potável. E 80% da água que eles bebem vem do mar. É uma nação poderosíssima. Eles têm 9 prêmios Nobel da Paz, Nobel da Ciência. Eles têm 9 prêmios Nobel. 9. Dali surgiram as principais invenções que hoje têm beneficiado o mundo. As principais invenções no campo da informática vêm de lá. Por exemplo, o pendrive, que todos nós usamos, que hoje já está sendo substituído pelo cartão de memória. Pendrive, invenção dos israelenses. E outras coisas mais, só para te citar um exemplo, que a gente nem sabe. E essa nação de Israel, queridos, é chamada menina dos olhos de Deus. Deus tem um plano, um propósito especial para com este povo, queridos. Porque Deus, ele gosta de ser glorificado, honrado nas pequenas coisas, naquilo que é de maior insignificância. Deus pega aquilo e faz daquilo ali algo para a sua glória, para o seu louvor. E Deus tem um propósito para com a nação de Israel. Então, um dos segredos da prosperidade desse povo está nisso, na sua generosidade. A Bíblia diz que aquele que dá, quanto mais ele dá, mais o que acontece com ele? Mais ele fica pobre? Não, quanto mais ele dá, mais ele enriquece. A matemática de Deus é diferente. Se multiplica subtraindo.
Na matemática de Deus, quanto mais nós somos generosos, quanto mais nós damos, mais se multiplica para nós. E é verdade, não fale. Na matemática de Deus, quando nós dividimos, o produto final é multiplicado. É o contrário, né, da matemática do mundo. Então, queridos, um dos segredos dele é nisso, nesta generosidade, em dar, principalmente a Deus. Eles sempre dão, eles têm esse hábito, costume, de dar as primícias de tudo que eles produzem. Por exemplo, o agricultor produz 10 cestos de laranja. A 10ª parte, o primeiro cesto da colheita, é de Deus. Eles vão lá no templo e entregam. O rebanho produziu 100 ovelhas. As 10 primeiras ovelhas são do Senhor. E Deus abençoa aquele povo de uma tal forma que eu não tenho dúvida em dizer: Israel é a nação mais rica de toda a terra. Diz que a maior riqueza do mundo está lá em Israel. E por quantas guerras eles passaram? Vou falar só do Holocausto. Dizimou cerca de 6 milhões de judeus. 6 milhões, para um povo uma terra tão pequena. O Holocausto dizimou 6 milhões deles. Eles foram invadidos tantas vezes, eles foram desterrados. É uma nação que tem pouquíssimo tempo de existência como Estado. Apesar deles existirem desde lá, dos tempos de Abraão, foi Abraão que deu início à nação, como Estado, agora eles só foram reconhecidos novamente em 1948. Se fizer as contas de 48 para cá, quantos anos dá? Uns 70? Por aí. É uma nação jovem, mas é a nação mais rica do planeta. Eles cultivam este princípio da generosidade, de dar ao Senhor toda a primeira parte da sua produção, os 10%, o dízimo tão criticado, né? Pelas pessoas mesquinhas, pelas pessoas avarentas. Você bota lá um vídeo, um tema sobre dízimo no YouTube, nas plataformas, nas redes sociais, se prepare, porque tem comentário de todo tipo, de toda espécie, contra isso. Mas felizes são aqueles que descobriram o segredo da prosperidade através da generosidade, que contra fatos não há argumento. Nos meus 30 anos de ministério, mais de 30 agora, eu nunca vi uma pessoa que é fiel, generosa, ela passar necessidade. Eu nunca vi, queridos, nunca vi. E se eu estiver mentindo, me prove, me traga alguém e fala: olha, essa pessoa aqui sempre foi fiel, sempre foi generosa e hoje está na pobreza, está na necessidade. Eu nunca vi, não conheço, mas já conheço, por outro lado, muitas pessoas que sempre retiveram, nunca abriram a mão e sempre, vez por outra, passaram dificuldades. Dificuldades todos nós passamos na vida, mas permanecer na dificuldade é impossível para aquele que é fiel. Deus sempre dá um escape, Deus sempre manifesta a sua ajuda, Deus sempre manifesta o seu socorro. Por isso, queridos, guarde com você esse princípio: honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Olha o resultado aqui. Quem aqui acredita na Bíblia? Quem aqui acredita nessa palavra? Quem aqui acredita que essa palavra é fiel e não falha? Olha aqui a promessa para aqueles que honram ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Plenamente cheios. Diga junto comigo: plenamente cheios. Totalmente cheios. Os seus celeiros ficarão, e os seus barris transbordarão de vinho. Aleluia. É bênção plena e transbordante para aqueles que seguem este princípio. Mas muitas vezes nós tememos: se eu der, eu vou ficar sem. Se eu abrir a mão aqui, vai fazer falta ali. Não, queridos. A matemática de Deus é diferente. Nós dividimos para multiplicar. Quando nós dividimos, nós multiplicamos. Amém? Voltando lá então, queridos. Deixa eu ver aqui.
Já vamos caminhando para o final, já vamos caminhando. Não importa então, onde e como você estiver, o importante, sabe o que é? A presença do quarto homem com você, amém? Quem é esse quarto homem da fornalha? Jesus. E Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Deus Emanuel, que está sempre presente conosco, sempre presente, sempre junto conosco. Aquilo que era para a morte, na verdade, trouxe honra, glória ao nome do nosso Deus. Para finalizar, Marcos capítulo 15, versículos 33 a 39, Evangelho segundo escreveu o evangelista, Marcos capítulo 15, versículos 33 a 39, diz assim: houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, e por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E quando alguns dos que estavam presentes ouviram isto, disseram: ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta da vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixam-no, vejamos se Elias... Mas Jesus, com um alto brado, dizendo: tetelestai, está consumado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Olha, queridos, ali estava o cenário mais sombrio de toda a história. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, densas trevas, como se fosse noite, a mais escura noite. A escuridão caiu como um breu sobre a terra, do meio-dia às 3. Lá estava, no monte chamado Calvário, ou Caveira, ou Gólgota, no hebraico, um homem crucificado entre 2 salteadores. Um homem totalmente desfigurado. E quando a última gota de sangue saiu dele, já era sangue misturado com água, quando o soldado lhe furou o lado esquerdo, ele disse: tetelestai, está consumado. Tudo o que era necessário para a redenção, para a salvação do homem, está consumado aqui. Aqui está o fim da lei. Eu cumpri toda a lei. Eu realizei o sacrifício para que todo aquele que crer neste sacrifício e aceitar o perdão que eu estou oferecendo aqui na cruz seja salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós temos a vida eterna, salvação, perdão dos nossos pecados, porque nós cremos nisso. Nós cremos que um homem, Jesus, que a história atesta que veio e existiu, nasceu, viveu, morreu numa cruz. Esse homem morreu como sacrifício pelos nossos pecados, para que eu e você não precisássemos pagar pelos nossos pecados. Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos, bonitinhos, fazemos boas obras, nos vestimos bonitinho e viemos na igreja aos domingos. Não é por isso que nós somos salvos. Nós não somos salvos porque nós procuramos fazer o bem, as coisas corretas, não. Nós somos salvos porque nós acreditamos nesse sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Nós acreditamos que quando Ele morreu ali na cruz, esvaiu a última gota do sangue dele, Ele está dizendo assim: eu estou me oferecendo como sacrifício pelos pecados de todo mundo. Quem crer em mim e aceitar esse perdão que eu estou dando, será salvo. E nós cremos nisso. Por isso nós não somos melhor do que ninguém. Nós temos tanto pecado como qualquer outra pessoa no mundo. Nós pecamos diariamente como qualquer outra pessoa peca. Só que nós temos um diferencial. Isso mesmo. Apesar de nós não matarmos, nós não adulterarmos, nós temos uma mente que é perversa, queridos. Matamos, cometemos todo tipo de pecado só na nossa mente, só no nosso pensar. Isso não nos torna melhor do que ninguém que faz, que pratica o ato.
somos tão pecadores, tão criminosos como qualquer outro. Só que tem uma diferença. Nós acreditamos, cremos no sacrifício que Cristo fez na cruz por nós e recebemos, aceitamos o perdão que Ele nos oferece. E muitas pessoas não estão encontrando esse caminho da salvação porque são orgulhosos. Primeiramente dizem: eu não tenho pecado, eu não mato, não roubo, não adultero, não faço isso, não faço aquilo. Já tem uma vida correta. Esse nunca vai aceitar o perdão de Cristo, porque primeiro, ele não reconhece que é pecador. Quando a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. E em 6:23 diz, porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas a salvação é o dom gratuito de Deus. Dom gratuito, Efésios 2:8-9, pela graça, de graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie diante da presença de Deus. Então nunca pode dizer: olha, eu fui escolhido, eu fui chamado, eu fui salvo, porque eu sou bonzinho, nasci de uma boa família, eu tenho até o nome bíblico, olha, eu procuro não fazer coisas erradas como muitas pessoas fazem, eu sirvo a Deus desde a minha juventude, eu vou na igreja, eu participo dos cultos. Nada disso, nada disso. Nós fazemos tudo isso, sabe por quê? Em gratidão a Jesus que nos salvou, não para sermos salvos. Nós fazemos isso porque somos salvos, e não para sermos salvos, porque a nossa salvação já está garantida por Cristo Jesus na cruz. E tem mais. Todos os pecados que você já cometeu, todos os pecados que você comete, e todos os pecados que você ainda vai cometer por causa de uma distração, uma escorregadela, uma pisada na casca de banana, que todos nós estamos sujeitos, todos os pecados que nós ainda iremos cometer, já estão perdoados, porque nós acreditamos uma única e exclusiva vez, no único sacrifício que Cristo fez por nós, por causa do perdão de todos os nossos pecados. Crer no sacrifício que Cristo fez por nós é suficiente para nos livrar de toda culpa, para nos livrar de todo pecado, para nos livrar de todo peso. Agora, por que tem muitas pessoas que não alcançam a salvação? Primeiro, orgulho, como eu já falei. Segundo, religiosidade, que acham que precisam fazer todas essas coisas para alcançar o favor de Deus. Nada disso, você não faz essas coisas para alcançar o favor de Deus. Você faz essas coisas porque você alcançou o favor de Deus, então você é grato. Se o orgulho, a religiosidade atrapalha as pessoas de receber a salvação, o terceiro fator que eu diria seria a falta de fé, a incredulidade. Não, eu não acredito. É só isso? É só crer no sacrifício de Jesus na cruz? É muito fácil. Como que eu vou acreditar que é só isso? Só isso? Mas só que nem 30% do mundo acredita. Nem 30% do mundo é salvo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que parece ser tão fácil, é difícil. O homem, o ser humano, ele sempre quer dar uma mãozinha para Deus. Ele sempre quer fazer alguma parte. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, nós fazemos, mas porque somos salvos, porque nós alcançamos a salvação, em gratidão a Ele que fez tudo por nós, não para sermos salvos. Simples assim, queridos. Entendeu? Simples assim. Você está aqui hoje, você vem aqui domingo após domingo, semana após semana, não para ser salvo, não, é porque você é salvo. Você está aqui em gratidão a Deus, você quer servir a Deus, você quer dar o seu melhor para Deus, você quer dar a sua vida para Deus, que Deus tem dado tanta coisa para você, né? Aí Deus de quebra, ainda te recompensa com outras bênçãos, mais bênçãos e bênçãos sobre bênçãos, como foram recompensados a Ananias, Azael e Misael, Ananias e Azarias, por terem servido ao Senhor, não se dobrado diante dos ídolos, não se dobrado diante das ideologias, das idolatrias, dos costumes pagãos. Foram fiéis e foram recompensados com muita prosperidade. Queridos, a ordem dos fatores não deve ser invertida. Nós não servimos a Deus para sermos recompensados, para sermos prósperos. Nós somos prósperos e recompensados porque servimos a Deus.
É o contrário. Muitos não encontram nem a salvação e nem as bênçãos, porque inverte. Buscam a Deus para serem recompensados, abençoados e prósperos. Aí nem a salvação e nem essas bênçãos. Agora, quando a pessoa serve a Deus por gratidão, aí vem a consequência, o resultado. Ele é abençoado e próspero. Vamos louvar ao Senhor? Eu lembrei daquele cântico. Não vou desistir da minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Amém? É o retrato daquilo que nós pregamos hoje. É o retrato. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só para ti. Não abro mão dos céus. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Quantos aqui preferem ser fiéis, mesmo diante da morte? Olha, suponhamos, se entrasse agora aqui um bando de homens armados e falasse: desse lado permaneçam os que querem ficar vivos, e do outro lado os que não negam a Jesus, mas preferem morrer, mas não negar a Jesus. De que lado você ficaria? Daqueles que querem cair fora e dizer: não, eu estava aqui só de passagem, eu não sou fiel não, eu nem acredito nesse Jesus. Quem não acredita em Jesus pode ir embora, vem para esse lado e já sai. Agora, aqueles que não quiserem negar Jesus e morrerem, permaneçam aqui. Você ficaria ou você ia embora? Aconteceu isso, queridos, numa igreja. Um grupo de policiais armados, eles entraram numa igreja, falaram o seguinte: nós vamos matar todos aqui que não negarem a Jesus, que permanecerem aqui. Quem não quiser morrer vai embora, só que você vai estar negando a Jesus. Queridos, não é que metade da igreja foi embora? Saíram correndo. Opa, não quero morrer não, tenho família, tenho filhos, tenho esposa, vou embora. Aí ficou um grupinho, metade. Os policiais guardaram as armas e falaram: muito bem, nós só queríamos saber quem eram os verdadeiros aqui, porque nós viemos adorar a Deus, mas nós não queríamos adorar a Deus com aqueles que não são verdadeiros adoradores. Nós queríamos adorar com um povo fiel, um povo verdadeiro. Vamos adorar esse Deus, aleluia! Eram cristãos aqueles policiais, e eles queriam adorar a Deus com os verdadeiros. Aí submeteram o povo a essa prova e metade foi embora. Já pensou que vergonha no domingo seguinte? Ué, vocês não morreram não? Vocês estão aí? É? Vamos lá.